se começa é quase que um complemento da vocação da arquitetura. É chegar ao senso comum. Muitas vezes, uma exposição de arquitetura tem que chegar a todos os atores. E os atores da arquitetura são quem pensa a arquitetura, quem constrói a arquitetura e quem usa a arquitetura. Muitas vezes reduz-se o campo da arquitetura a quem pensa a arquitetura. E é muito redutor colocar-se a arquitetura nesse patamar. A arquitetura é das atividades que mais impacto tem nas pessoas e das artes com uma relação mais direta com as pessoas. O senso comum, supostamente, é um dos atores mais fundamentais, ou fundamental, na compreensão da verdadeira dimensão da arquitetura. Muitas vezes gostamos de colocar o arquiteto numa posição muito distante de quem vai construir, ou muito independente de quem vai construir e de quem vai usar, mas de facto estamos a reduzir a arquitetura ao entendimento de uma só dimensão e ela tem que extrapolar para todas as outras dimensões. Repare, a arquitetura combina a necessidade com a ideia e tem que estar essa necessidade, essa combinação da necessidade da ideia tem que estar disponível para o entendimento das pessoas que vão utilizar a arquitetura. E temos que, nós arquitetos, ser capazes de chegar às pessoas que vão usar a arquitetura, sabendo que nós não temos que fazer a arquitetura que eles querem que a gente faça, mas compreender as necessidades que as pessoas têm em relação às soluções que a arquitetura terá que dar resposta. Eu penso que a maior resistência que existe na arquitetura chegar de uma forma transparente às pessoas não parte do senso comum. Parte sempre de um poder que decide o que fazer e muitas vezes do arquiteto. Numa cultura mediterrânica ou do sul da Europa isto é natural, mas se nós formos para uma cultura do norte da Europa isto é absolutamente impensável. A arquitetura é participada por todos. Portanto, se calhar a pedagogia terá que partir mais de quem decide e menos de quem vai utilizar o senso comum. A arquitetura tem um papel, o arquiteto, às vezes acho que se dá muito enfoque a quem decide e ao próprio arquiteto, até de uma forma desproporcionada. E o arquiteto é importante de certo modo, mas o importante é a arquitetura e o seu papel social. O enfoque é esse, de facto. E o arquiteto, sublinhando agora, terminando, está ao serviço. Presta um serviço e não se serve da arquitetura, que muitas vezes é o que acontece. O arquiteto serve-se da arquitetura para se promover, para se autopromover. É um projeto ímpar para nós. No tipo de encomenda que nos fizeram, era para fazer a reformulação de duas capelas que existiam na zona mais íntima do seminário, do edifício seminário, que é dos edifícios mais antigos da cidade, tem 500 anos. É um edifício enorme. E na zona mais interior do seminário, junto aos quartos dos seminaristas, pretendia-se transformar duas capelas numa capela nova. Isto é, dando sequência ao esforço que os reitores do seminário faziam em dar formação aos estudantes entre arquitetura e liturgia. Mais do que isso, mais do que a formação que eles tinham que adquirir e que adquirem com as aulas, eles achavam que deviam experimentar um espaço compatível com a formação que passaram. Portanto, o primeiro desafio que nos lançam é criar um edifício na zona mais íntima da casa, portanto, perfeitamente privado, para a utilização única e exclusiva de quem vive naquela casa, como estudante de seminário, mas depois, numa perspectiva de os poder transportar
digamos assim, para aquilo que eles defendiam como espaço e liturgia. O edifício tinha uma pré-existência valiosíssima, com muitas obras sobrepostas, umas melhores, outras piores, com uma ocupação diversa também. Foi residência ou espaço dos jesuítas, foi também quartel, tiveram os retornados a viver ali durante bastante tempo. E só a partir dos anos 80 é que a Diocese recupera o edifício e faz umas obras de adaptação, reconfiguração do edifício existente. Tem uma parte que é museu, uma parte que é seminário e outra parte tem de atividades, digamos assim, de gestão do dia-a-dia, que escapa ao próprio seminário. O programa, digamos assim, da capela era aparentemente abstrato no início e foi-se concretizando conforme o processo foi tendo andamento. O reitor, o padre Joaquim Félix, é uma pessoa notavelmente bem informada, mesmo em termos de cultura arquitetónica, é uma pessoa que sabe acima da média que muitos arquitetos sabem sobre arquitetura, nomeadamente em alguma área ligada à arquitetura e à liturgia, e foi-nos passando informação aos poucos, e nós fomos adquirindo, absorvendo aquela informação. Custou-nos muito arrancar com o projeto, até um ponto em que nós tínhamos as ideias bem firmes e fizemos o projeto rapidamente. O projeto foi 1 ano de maturação e 2 horas de execução. Essa questão reside sempre na maneira como se pode entender o espaço sagrado. E numa visão, dizia que tem havido uma discussão no último século XX e agora no início do século XXI, a discussão está em grande efervescência, como de facto se importa, ou como a arte e a arquitetura se pode se relacionar com o sagrado. Historicamente nós sempre percebemos que isso foi um contínuo, digamos assim, transversal a todas as religiões. Em algumas delas, curiosamente, usando a mesma iconografia, religiões diferentes, a mesma iconografia para significar o mesmo. O que não deixa de ser interessante. Mas de qualquer forma, precisamente eu não vou alongar em muitas teorias sobre esta questão, porque de facto, é um campo profundo e que eu não domino na dimensão total. Mas a arquitetura do espaço religioso, muitas vezes, especialmente no pós-Concílio Vaticano II, que abriu a Igreja uma nova maneira de entender a prática religiosa, como também o espaço religioso, o espaço sagrado, abriu as portas e houve muitas vezes o entendimento que bastava alguma simbologia, alguns elementos que fazem parte da organização funcional de uma igreja, como os elementos caracterizadores do espaço sagrado, que era o ambão, o altar, a posição da Assembleia. Mas isso pode ser uma visão muito redutora. Admito que, em muitas circunstâncias, é o processo mais simples, de maneira a evitar-se exageros. Facilmente, quando nós começamos a carregar uma obra com uma carga iconográfica forte, podemos cair na sobreposição e na sobreinformação. E esta capacidade de síntese tem que garantir-se ao longo do desenvolvimento do projeto nesta área. Mas, quem é que não consegue perceber, por exemplo, que os gestos que os sacerdotes fazem têm um caráter absolutamente fundamental, não são por acaso. E a própria arquitetura tem que ter o espaço que permita aguentar com essa simbólica movimentação. A arquitetura tem que ser capaz de entender isto, respeitando e percebendo toda esta linha de organização. Por exemplo, o cálice que foi desenhado para a capela, pelo Asa Bjorn,
combinou duas circunstâncias. Normalmente o cálice é um cálice de pé alto, porque normalmente as pessoas estão distantes, e quando o sacerdote levanta o cálice, fica sempre numa posição quase de presidência, digamos assim, ou de sobreposição perante as outras pessoas que existem, que estão a assistir. Mas ele desenhou de uma forma diferente, quando o cálice vem sob um pé que se destaca e se separa, e quando o sacerdote vai utilizar o cálice para beber, comungar, assim, bebendo, em vez de pegar num cálice numa posição de grande evidência de quem está a celebrar, pega como se fosse beber num ribeiro, não é? Portanto, o gesto pode ter influência na maneira como nós entendemos o espaço sagrado. Nós, no nosso projeto, o espaço sagrado, historicamente nós temos muitos artifícios, muitas técnicas, muitos processos de podermos nos colocar ou vincular aquele espaço a um espaço sagrado. O uso da luz é muito evidente isso ao longo de toda a história da arquitetura religiosa. A escala também é muito importante na maneira de poder comparar a dimensão da própria igreja que transporta para uma outra dimensão e a dimensão do homem, essa grande discrepância, como também a maneira como se lida com o belo, com o sublime. São tudo manifestações de um outro nível que se aproxima do sagrado. Nós aqui no nosso projeto tentámos reduzir todas as opções de projeto àquilo que nos parecia essencial em todos os momentos do projeto. E a procura da essência também pode ser uma procura do espaço sagrado. Reduzir àquilo que é meramente essencial e não pôr nada que pudesse alterar esse equilíbrio. Claro que é um processo complicado e não há fórmulas matemáticas, mas é um esforço que nós fizemos. O Asbjorn, com toda a sua experiência e cultura de muitos anos, pessoa mais velha, não só na arquitetura, mas noutras áreas, também nos ajudou de uma forma absolutamente decisória. Obviamente que sim. Tem a ver com a nossa formação é específica, a minha e do meu irmão, mas não é uma coisa que de facto se encontra em mais dos arquitetos. Temos uma formação de engenharia e uma formação de arquitetura. E temos também feito investigação na área do planeamento urbano. Portanto, conseguimos conciliar diversas áreas. Percebemos, conforme nos vamos envolvendo em mais áreas de conhecimento, que o conhecimento de áreas que nós nominamos são absolutamente essenciais para acrescentarmos à nossa arquitetura uma outra dimensão. O Asbjorn aparece porque vem preencher-nos este campo, de facto. Este campo que nós denominamos, um campo muito mais ligado com a arte. Mas a arquitetura parte sempre desta relação que falávamos, com os limites absolutamente improváveis de se conhecer. E também sentir que a dimensão do arquiteto individual por si só não chega. Fica muito aquém. Portanto, o facto de podermos juntar uma equipe grande está-nos a dar capacidade de conhecimento com os conhecimentos, as experiências e com as dificuldades que cada um tem, combinando-as no sentido de ter um resultado superior. A arquitetura é um resultado de muitas questões. A herança que nós temos, nos carrega em cima, a nossa geografia, o nosso clima, a nossa cultura, enfim, distingue-nos. E a arquitetura tem que ser capaz de exprimir isto. Nós temos sentido que nos últimos 20 ou 30 anos quase que se universalizou a arquitetura, descontextualizando o local das pessoas.
tem a ver com a nossa prática profissional, este entendimento. A nossa formação é uma formação que não se esgota só na arquitetura, temos feito investigação na área de planeamento, somos engenheiros civis e percebemos o quão importante é este alargar de conhecimento para áreas que aparentemente não estão ligadas diretamente com a arquitetura, à nossa maneira de projetar. Um exemplo, o modo como nós utilizamos o processo, a matéria, o processo de construção, a matéria, partem, na nossa maneira de trabalhar, como elementos a incorporar no processo conceptual do projeto. Isso é absolutamente fundamental. E é aquilo que nos distingue. Nós podemos incorporar em fases conceptuais do projeto informação que à partida pode, por um lado, dificultar, mas abre uma panóplia de soluções ou de oportunidades que temos à disposição. Por exemplo, o caso da capela é evidente. Nós construímos a capela, mas é-nos difícil perceber onde é que começa o projeto e acaba a construção. Porque o projeto reside ou parte do processo construtivo. A capela é feita em madeira, não tem parafusos nem pregos, é tudo por encaixes. E aquela capela é aquilo que foi feito, porque o processo construtivo assim o encaminhou. A própria matéria só é utilizada, nós levamos a capacidade da matéria ao extremo e só quando essa capacidade dessa matéria não é suficiente é que incorporamos uma outra para ser complementar, para colaborar e ser solidária no desempenho ou na performance que nós queremos que a arquitetura tenha. O Asbjørn Andresen aparece-nos aqui para completar mais uma outra área que nós precisamos completar. A experiência, por um lado, a experiência de vida que ele tem. Aos 74 anos, uma pessoa com uma experiência de vida que nós não temos. Mas, por outro lado, é uma pessoa que no seu percurso de vida se cruzou com a arte, na escultura, na pintura, foi redator de uma revista de arquitetura durante muitos anos na Noruega, foi reitor de uma universidade de arquitetura e tem uma sensibilidade na relação entre a arte e a vida das pessoas. E neste caso, no nosso caso específico, entre arte e arquitetura. Nós temos de ter noção é que quando nós juntamos vários atores num projeto, desde que de facto haja empatia e solidariedade no trabalho e não egocentrismos aí no meio, nós estamos a potenciar um resultado. O que vale, o objeto da arte não é, assim, a obra em si ou o objeto que a gente faz. São as pessoas. É acrescentar à arte uma outra dimensão. E só se consegue fazer com solidariedade. E com, obviamente, uma preocupação de serviço que cada participante ou cada ator no processo tem que ter. É porque foi fundamental porque nos abriu este conhecimento. Se nós não tivéssemos feito primeiro engenharia, depois arquitetura, se calhar tínhamos ficado pela arquitetura e nunca teríamos, se calhar nunca teríamos sido capazes de incorporar na nossa maneira de fazer arquitetura a importância da construção. E se as pessoas analisarem a nossa obra, de facto a nossa obra carrega sempre esta ligação de uma forma muito vincada, aparentemente até com edifícios que aparentemente são diversos, mas este processo foi um processo por acaso. Fizemos engenharia, depois fizemos arquitetura e toda a informação que trouxemos da engenharia, a minha experiência personal inicial na engenharia foi cálculo de pontos e viadutos para forçados, uma obra pesada, estrutura pesada, que é pouco vulgar nos engenheiros fazê-la. Eu tive a sorte de entrar por aí. E penso que foi absolutamente decisório naquilo que nós fazemos agora. Claro, incorporando sempre mais informação, abrindo perspectivas, portas, não é? Da forma mais natural, porque a arquitetura é todas estas combinações. É como se nós abríssemos mão
na arte da arquitetura, do processo construtivo, estamos a reduzir a arquitetura a uma folha de papel. A arquitetura depende, dentro de muitos fatores, da construção e da matéria. E só seremos capazes de fazer uma arquitetura melhor se nós somos capazes de saber como é que se faz como é que se constrói aquela arquitetura. Um mestre tem que saber construir. Um escultor tem que saber esculpir, tem que conhecer o material, saber como é que se parte uma pedra de uma forma ou de outra. O pintor dominar as técnicas da pintura. O arquiteto tem que dominar a construção. É, de facto, dominar a sua linguagem. Não tem outra alternativa. Obviamente nós temos uma tradição do ensino da arquitetura em que separa muitas vezes este entendimento entre construir e o pensar a arquitetura, mas penso que muitas das escolas em Portugal já perceberam que há trabalho a fazer-se aí, e isso está a ser feito, nomeadamente nos Estados Unidos já vai fazendo isso, o técnico. Não é que a gente tenha que pensar que a arquitetura passa a ser uma resposta tecnológica, não é? Mas é a pessoa saber dominar a linguagem que utiliza. Eu acho que em momentos que nós estamos aparentemente a viver momentos de crise e de complicação, é o momento da arquitetura. Mas se nós não acreditamos que a arquitetura pode dar resposta aos problemas, não devemos ser arquitetos. E a arquitetura portuguesa sempre se soube reinventar perante os obstáculos e as dificuldades. E a nossa história da arquitetura assim o diz. Nós sempre fomos capazes de fazer muito com muito pouco, utilizando muito poucos recursos. E é isso que nos distingue a nossa arquitetura das outras. E se a gente for ver toda a nossa história da arquitetura em todos, supostamente, estilos, o nosso estilo é sempre muito particular pelos constrangimentos que sempre tivemos. Portanto, estes constrangimentos são as oportunidades que a arquitetura tem em Portugal. E é preciso entender isso. É a arquitetura ser capaz de dar uma resposta adequada aos constrangimentos atuais. E saber fazer a arquitetura com os recursos, parcos recursos, que potenciam grandes resultados.